Gente, um dos assuntos que mais cai na sua prova de vestibular é o assunto de velocidade média. Sabe por quê? Porque ele é uma divisão e o pessoal se dá muito mal na divisão, né? Ele é uma divisão aí do valor do deslocamento, geralmente utilizado um delta S ou uma letrinha D, né? Basta saber o quanto foi deslocado, e o valor do tempo, que é delta T. Delta T, ou apenas a letrinha Tzinho, tá? Então, a gente tem aqui uma divisão, e essa divisão ela é uma das mais importantes do assunto aí de física. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês, para a gente exercitar isso daqui para o seu vestibular, tá? Isso aqui seria uma questão aí bem provável de um vestibular estilo Enem, um vestibular estilo aí UFPR, né? Eu teria as alternativas para você marcar, porque as divisões são números complicados. Olha aí, ó. Durante uma viagem pela ferrovia Siberiana, lá na Sibéria, né, Rússia, que atravessa a Rússia de Moscou a Vladivostok. Um passageiro decide calcular a velocidade média, olha só, tá aqui, ó, do trem, sabendo que a ferrovia percorre 9.289 quilômetros. Então eu já tenho o meu deslocamento, vai lá para cima, 9.289 quilômetros. E eu tenho, então, em um tempo de 7 dias. Também é 10.000 quilômetros, é muito longe, então demora 7 dias para percorrer tudo isso, né? Eu posso colocar aqui 7 dias, né, no valor de tempo embaixo, ou eu posso calcular o tempo separadinho, que seria o quê? 7 vezes 24, que está lá no final, ó. Considere um dia tem 24 horas, né? Determine a velocidade média em km por h, então tem que ser por hora, né? Poderia colocar o 7 aqui sem problema, mas eu vou fazer em horas. Se você resolve bem multiplicação aí, gente, essa multiplicação aqui, ó, é só você colocar ali os valorzinhos, né? Sempre o maior em cima, fica melhor para resolver. Ela vai dar 168 segundos, né? Exercita isso daqui, porque o que eu vou exercitar com você é a divisão hoje. Então eu tenho aqui, né? A minha noção ali de deslocamento e agora eu tenho um tempo de 168. Como é que eu resolvo isso daqui na divisão? Porque eu falei que a divisão da velocidade média que era importante. Então eu coloco os dois valores, os quatro valores fora ali e na chave eu coloco o 168, né? Então 168 vezes quanto se aproxima desse número todo aqui? Professor, não é o número todo. Boa, não é o todo mesmo. Se eu tenho 3 dígitos na chave, eu vou pegar aqui só 3 dígitos, né? Então eu tenho aqui um valor que seria próximo de 928, ou o próprio, né? Ou o próprio aí, o 928, tá? Se você está realizando bem a multiplicação, você vai ver que o valor aqui, ele não vai ser maior do que 5, tá? Se for 6, ele passa de 1.000. Então aqui ele vai ser o valor de 5. Então 5 vezes 168 vai dar 840, né? Quando você faz essa subtração aí, ó, 928 menos 840, né? Vai sobrar o 8 aqui, vai emprestar, blá, 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 e aqui vai dar 8 também. Então dá 88, aí desce o 9, e olha que legal. E olha que legal, é um valor bem próximo, né? Quantas vezes cabe esse número aqui, 168, no 889? Cabem 5 vezes, a gente acabou de ver isso. E aqui então vai dar 840, resultando aqui no resultado de 49. E aí a gente volta lá no processo, né? Então agora sobrando 49, o que que eu faço? Coloca um zero e aqui a vírgula. E aí eu pergunto para vocês, quantas vezes dá o 168 no resultado de 490, né? A gente tem aqui então um resultado de 2 vezes, né? Como é que sabe disso? Porque eu estou com uma calculadora rápida aqui do seu lado, ó. 2 vezes esse valor vai dar 336. Qualquer valor maior do que isso, né? Por exemplo, se fosse vezes 3, ele já daria 500, então não dá. Tá? Então aqui seria vezes 2, 330. Mas aí já não consigo ter uma noção bem boa da velocidade média. Sim, é isso que eu ia comentar, gente, né? Então aqui, ó, não precisa terminar essa subtração. Entenda isso na sua prova também de vestibular. E lá no seu vestibular, né? Aqui eu coloquei valores complicados para a gente exercitar a divisão. Mas lá no seu vestibular vai ter uma palavra aqui que vai te ajudar muito. A palavra é essa aqui, ó. Aproximadamente. Então, sempre que aparecer aproximadamente, você vai pegar e não precisa resolver tudo. Muitas vezes já teria lá os 55, 55,2, né? Ah, mas se for duas casas depois da vírgula, aí você resolve.
Aí você resolve, porque isso vai estar lá na sua alternativa, né? Então aqui a gente não tem alternativa, basta a gente entender que para ele percorrer tudo isso nesse tempo, vai ser então 55,2 quilômetros para cada hora do dia, para cada hora que a gente tem aí do movimento. Beleza? Então esse aqui é um assunto super chupetinho, super tranquilo. Só trouxe ele aqui para situar vocês e também para facilitar a vida dos meus alunos que estão aprendendo aqui esse conteúdo lindo, que é um conteúdo muito complicado, mas mesmo assim ele ajuda você a se dar bem na sua prova de vestibular. Beleza, gente? Por enquanto é isso. Até a próxima aula. Não esqueça que na playlist aqui tem vários assuntos de exatas, né? Então basta você subir, basta você descer e aí você aprende sobre algum assunto, né? Porque não faz um teste aleatório aí, joga aí e vê se você resolve sozinho. Valeu, galera. Um abraço para vocês. Até mais. Tchau, tchau.